Essa é a nossa sexta e última aula de Profetas Maiores. Hoje nós vamos ter também a nossa prova, logo por volta das 9h30 aproximadamente. Eu estarei enviando no grupo para os irmãos a prova que eu ia colocar na tela, mas não consegui selecionar aqui para me pôr na tela. O pastor falou que não havia problema que eu enviasse no grupo, então eu vou enviar no grupo. Possivelmente vai sair no grupo, os irmãos vão colocar o nome. Eu creio que os irmãos estão acostumados a fazer a prova que o pastor ele orienta os irmãos, é só colocar o nome e enviar para o pastor em seu número, no seu privado. Aí eu creio que de 9h30 até as 10 são poucas questões, não tem múltipla escolha todas. E se os irmãos estudaram a, o questionário, os irmãos conseguirão sair bem na prova. Amém? Nós estamos, então, com o último profeta que compõe essa galeria dos profetas maiores, de acordo com o pensamento dos teólogos, nessa divisão que eles organizaram a Bíblia para nós. E nessa divisão caiu também o profeta Daniel, sendo o último que compõe a parte dos profetas maiores. Na próxima aula estaremos iniciando a matéria de profetas menores, dando sequência de mais 6 aulas a respeito dos profetas menores. Então, irmãos, o livro do profeta Daniel, eu suponho que os irmãos aqui já estudaram o livro do profeta de Daniel. Amém, irmão, está pronto para a prova. Então, os irmãos, eu creio que, como estudante de teologia, você já estudou o livro do profeta Daniel. Para mim, é um dos profetas mais fascinantes na Bíblia. Da primeira vez que eu li o livro do profeta Daniel, eu fiquei bastante empolgado com a leitura do livro, com a capacidade que o profeta teve de expressar as grandezas de Deus. Confesso aos irmãos que até o capítulo 6 eu não tive dificuldade para a interpretação, mas do 7 até o 12 eu demorei um período bom para conseguir interpretar ali o capítulo de 7 a 12. Porque o livro do profeta Daniel, irmãos, a facilidade de interpretar ele é quando você entende que do 1 ao 6 ele vai numa sequência histórica, desde a chegada dele na Babilônia, os acontecimentos ali, até o reinado dos Medos e Persa, com a subida no trono de Ciro o Persa e de Dario, que governava a nação dos Medos. Então, essa sequência histórica até ali a Cova dos Leões facilita bastante você entender. Já as profecias que do capítulo 7 até o capítulo 12 de Daniel, sendo essas no período dele, que era um período escatológico, boa parte dessas profecias já se cumpriram, com exceção das profecias de dupla referência, como nós vemos no capítulo 7, vemos no capítulo 11 as profecias de dupla referência, no capítulo 11 também, e o capítulo 12, como é aceito por quase todos os teólogos, não só de linha pré-tribulacionista, mas que é um capítulo escatológico, onde retrata dos fins dos tempos. Então, tendo em mente isso, já ajuda bastante a interpretar o livro. E, claro, com conhecimento histórico do período das histórias dos reis que predominaram ali, principalmente no período interbíblico, que foi a profecia de Daniel, se cumpriu nesse período, ajuda bastante a interpretar o livro. O livro do profeta Daniel, irmãos, o pastor coloca aqui que o nome do profeta significa Deus é meu juiz, ou Deus é juiz. Seria esse o significado do nome do profeta Daniel. E o autor do livro, conforme o pastor coloca aqui, ele nasceu por volta do ano 620 a.C., e talvez ele pode ter sido levado nesse período de 15 anos da sua existência para a Babilônia,
e viveu aproximadamente de 85 a 90 anos. O pastor colocou 90 anos, mas existem alguns teólogos que defendem que ele pode ter vivido até 85 anos. Então, nós temos a margem de 85 a 90 anos. O capítulo 1 do livro do profeta Daniel mostra que ele foi levado no período do rei Jeoaquim e ele viveu até o reinado de Ciro. Como eu falei na aula passada, Deus abençoou ele de maneira tão extraordinária que ele passou todo aquele período do Império Medo-Persa, chegando do Império Babilônico, chegando com vida no Império Medo-Persa. Então, mostra o quanto Deus guardou o profeta Daniel. E um período que durou aproximadamente mais de 70 anos, porque nós vemos na oração dele, ele orando a Deus que as profecias já havia se cumprido a profecia de Jeremias, então implica que ele permaneceu mais de 70 anos na Babilônia, que ao orar ele fala que o tempo já havia passado, então que era tempo de Deus cumprir o que ele prometeu através do profeta Jeremias. E se ele foi levado com 15 anos e viveu mais de 70, é como o pastor coloca aqui, que ele pode ter vivido aproximadamente 90 anos ali da sua vida. 15 em Jerusalém, se ele foi levado nesse período de 15 anos para a Babilônia, viveu ali mais de 70 anos. O pastor coloca aqui que o profeta Daniel ele assistiu, ele conseguiu, ele contemplou o retorno do povo judeu para sua terra. Ele não voltou para a Babilônia, possivelmente devido à idade, que ele já estava com a idade avançada, preferiu permanecer ali na Babilônia, que era o quartel-general do Império Medo-Persa, que quando eles conquistaram a Babilônia, por ser uma cidade, quando você vê pela geografia, era muito ornamentada, era uma cidade bonita, o palácio era algo muito bem feito, com as muralhas muito largas e altas, rios cortando aquela cidade. Vemos ainda que é considerado uma das maravilhas antigas no período bíblico, o jardim suspenso da Babilônia. Então, e possivelmente quem governava a Média, mas a Pérsia, que era Ciro e Dario, eles preferiram permanecer com o seu quartel-general lá na Babilônia. Então, Daniel ele permaneceu na Babilônia nesse período até a sua morte. O pastor coloca aqui que possivelmente ele morreu de causa natural, porque nem a tradição judaica nem nada contesta a respeito disso. E ele fala que os seus escritos provavelmente foram de origem e de conhecimento dos reis magos. É, possivelmente que o pastor está fazendo referência aos magos que foram visitar a Jesus quando ele nasceu, aproximadamente quando tinha seus 2 anos de idade. Eu não sei se os irmãos conseguem observar que quando Jesus nasceu, os magos não visitou ele no nascimento. As pessoas fazem isso nesses presépios da Igreja Católica, que quando ali o nascimento de Jesus, está ali os pastores. Então, ali, a Bíblia não fala que são três, a Bíblia simplesmente fala que eram magos e que eles se apresentaram ali. Pela quantidade de presente, a tradição católica traz que são três, mas nenhum escritor antigo responsável, como Eusébio de Cesareia e outros, afirma fielmente que eram três esses visitantes que vieram da Babilônia. E o interessante é que, quando nós observamos pelos presépios e até nas festas de Natal que ocorrem em nossas igrejas, que eles colocam lá esses magos com Jesus num bercinho, ainda feito de palha, aquele cestinho de madeira, como que se uma manjedoura fosse daquela forma. A manjedoura é algo cortado em pedra, que era onde se colocava comida e água para animais, então era impossível ser um cestinho daquele. Então, Jesus, quando ele recebeu a visita desses magos, ele já tinha aproximadamente 2 anos de idade, que é a idade até que Herodes manda matar as crianças desse período de 2 anos para baixo. Então, o que o pastor quer mostrar aqui, que possivelmente, com a presença de Daniel na Babilônia, ali na região da Babilônia, e o governo medo-persa, devido a ele sobressair como um homem de Deus, eles conheceram o Deus de Israel
através de Daniel. E se aceito que sempre houve uma pergunta como que esses magos chegaram à conclusão de que a profecia relacionada à estrela de Davi, ou que Jesus, o rei de Israel, ou o rei vindo da descendência de Davi, nasceria em Belém da Judéia, claro, possivelmente pelos ensinamentos de Daniel, que foi uma grande influência dentro da Babilônia. O pastor coloca aqui que a data do livro pode ser aproximadamente em 605 até 530 a.C., e que, como eu falei, ele viveu nesse período de Nabucodonosor, que é considerado como Nabucodonosor II, e até o reinado de Ciro o Persa. E possivelmente ele viveu no período do profeta Jeremias, como nós observamos que Ezequiel, Jeremias e Daniel profetizaram durante o mesmo tempo. Ezequiel na margem do rio Quebar, Daniel dentro do palácio e Jeremias em Jerusalém. E o seu ministério foi até o período de Esdras, que foi quem governou o povo de Israel na reconstrução do templo. Esdras, quando você observa no livro dele e no livro de Neemias, Esdras ele era um sacerdote, ele era da linhagem sacerdotal, e Neemias ele era da tribo de Judá. Então, por isso que, se você observar no governo, quando eles foram a Jerusalém, foi Zorobabel junto com Josué, Zorobabel sendo da tribo de Judá, Josué sendo da tribo de Levi, sendo um levita, um sacerdote. Depois, Neemias da tribo de Judá e Esdras da tribo de Levi, mostrando a importância sempre de alguém governando e do outro cuidando da parte espiritual do povo. Sempre você vai ver essas duplas ali no período pós-cativeiro. O pastor mostra aqui também que o caráter, ele tinha habilidade sobrenatural de interpretar sonhos, o que era muito valioso naquela época. Nós vemos isso que a própria Bíblia relata que a todos eles Deus deu sabedoria, mas a Daniel ele deu capacidade de visões e interpretações de sonhos. É claro, irmãos, sonhos, a interpretação vem de Deus. Isso aí o próprio Daniel fala e o próprio José fala. Quando o faraó pergunta a José, ele fala: toda a interpretação ela vem da parte de Deus. E Daniel ele rebate o rei quando o rei pergunta: você pode interpretar o meu sonho? Ele disse: em nenhum homem há aqui na terra capacidade para interpretar sonhos se Deus não lhe revelar. Aí ele vai e fala: as interpretações de sonhos pertencem a Deus. E falando nisso, mas eu lembro que alguns anos atrás, talvez alguém aqui vai lembrar disso. Tinha catálogos nas igrejas de coisas que relacionadas a sonho, que interpretava sonho. Por exemplo, uma vez uma irmã falou que quem sonha com ovo goro é fofoca, quem sonha com cobra é traição, que se você sonhar com um anjo, então você olha para os pés dele, se ele tiver um pé de boi, ele não é de Deus, ele é do inferno. Aí, no início, eu pegava isso tudo, eu não conhecia a Bíblia, eu não tinha, como diz o irmão de Souza, ai, ai mesmo, mas é a realidade. Como diz, até a irmã aqui, que é a irmã Jennifer, ela é bem mais nova do que nós, e ela balançou a cabeça que ela também presenciou esse tipo de coisa. Então, por exemplo, aí eu fui ler o livro do profeta Ezequiel, fala que Ezequiel viu um anjo que tinha um pé de vaca, e era um anjo. Não estou entendendo? Era um anjo da parte de Deus. E a Bíblia fala que Jesus ele também é comparado como uma cobra. Aí as pessoas que se sonhar com um bode é demônio. Jesus também é comparado como um bode, o bode expiatório, que inclusive eram dois bodes que existia. Então, esse tipo de coisa, irmãos, as interpretações de sonhos, ela pertence a Deus. Nós não podemos criar um catálogo assim. Quem sonha com knife é morte. Quem sonha com peixe é porque está ganhando almas. Não, nós não podemos criar isso. Nós temos que entender que se Deus deu um sonho, Deus dá a interpretação, seja para nós ou para outra pessoa que está perto de nós. Então, isso nós temos que entender. Mas o problema é que o povo pentecostal criou isso antigamente. E, como eu já disse, eu não creio que eu não fui o único que ouvi isso, que as pessoas criavam essas respostas falando que sempre era aquilo ali, quando na verdade não era. Apenas era um sonho que a pessoa sonhou de barriga cheia,
ou simplesmente o subconsciente dele seguiu trabalhando naquilo que ele pensou o dia inteiro e ele sonhou com algo. Nada mais do que isso. E, claro, existe sonho, sim, que Deus fala, como graças a Deus, eu tive experiência com isso, tanto tendo sonhos ou como interpretando sonho de pessoas. E também sabemos que tem sonho que o diabo pode influenciar através do nosso subconsciente para tentar nos atormentar ou que nós venhamos a entender e fazer coisas que lhe agrada. Mas nós temos que buscar sempre a direção de Deus em qualquer tipo de coisa e nunca ir simplesmente ouvir num sonho e começar a criar regras. Ah, se sonhou com cobra, então você vai ser traído. Então, paramos com isso. Eu com cobra, às vezes de uma cobra, ou pensou em cobra, ou viu um filme que tem cobra, ou sei lá, simplesmente sou eu com a cobra. As pessoas não podem criar esse tipo de método. Então, Daniel ele era dotado dessa habilidade de interpretação de sonhos, e a semelhança de José. Aí o pastor coloca, graças a essa experiência, foi colocado como governador na Babilônia. Isso é uma das coisas que capacitou ele a se transformar em um dos terceiros na Babilônia, a capacidade que Deus lhe deu de interpretar sonhos, de interpretar uma escrita que apareceu no período ainda do governo babilônico, com o rei Belsazar. Ele teve destaque, como o pastor falou aqui, no Império Medo-Persa. Como eu falei, irmãos, o Império Babilônico acabou e ele permaneceu com vida. O rei Ciro, mas o rei Dario, viu em Daniel algo diferente, a ponto de que dos sábios da Babilônia, que pertencia ao império de Nabucodonosor, Daniel permaneceu ali com vida, e sendo alguém que ocupou um destaque no período do Império Medo-Persa. O pastor coloca aqui que ele tinha grande cultura e acesso ao conhecimento científico da época, além de liderar o conselho, de líder e conselheiro exemplar. Nós vemos que a Bíblia deixa muito claro isso, que as pessoas que eram escolhidas para poder estar diante do rei teria que ser de boa aparência, pessoas que foram estudar na Babilônia, aprender a língua dos caldeus, que a língua dos judeus era o hebraico, e a língua dos caldeus, como nós vemos mais à frente aqui, era o aramaico. E eles tinham que aprender essa língua, tinham que ser pessoas de boa aparência, tinham que conhecer de toda a ciência que eles aprenderiam ali na Babilônia. Foram pessoas que aparentemente privilegiadas pelo rei para que pudesse estar ao lado do rei, comeria da comida do rei, beberia do vinho do rei, estariam vivendo no palácio, então não podia ser qualquer tipo de pessoa. E, acima de tudo, uma das coisas interessantes na passagem é ele preocupar até com a aparência das pessoas que estariam à volta dele. E coube que Daniel, Sadraque, melhor, Daniel, Ananias, Misael e Azarias foram pessoas que foram escolhidas para estar ali, possivelmente por ser de família nobre, ou talvez todos eles pertencentes à tribo de Judá, foram escolhidos para estar ali. E eles tiveram privilégios diante do rei e se destacaram, como a Bíblia fala, se destacaram como melhores ali naquele reinado. Isso, irmãos, é interessante porque eles estavam em terra estranha, no meio de um povo que eles tiveram que aprender a língua do povo, e mesmo assim, é claro que tinha outras pessoas cativas ali, eles não eram os únicos imigrantes naquele lugar, mas em meio a tantas pessoas, eles conseguiram se destacar como pessoas exemplar naquele lugar em tudo que eles fizeram. Se destacaram como sabedoria, possivelmente aprenderam a língua muito bem falada, se destacaram na questão da ciência da época e muitas outras coisas. É claro que a ciência daquela época vinha misturada com algumas misticismo da religião babilônica, mas eles tiveram a capacidade de saber separar o misticismo da verdadeira religião judaica que eles tinham. Que, inclusive, um dos principais pontos que Daniel não quis comer da comida do rei é que possivelmente as comidas eram sacrificadas a ídolos e, além disso, não fazia parte da dieta dos hebreus, que estava contida na lei de Moisés. Possivelmente ali tinha carne de porco e outros tipos de carne que eles não comiam. E por isso eles optaram em comer legumes, porque legumes não tinha nenhum dos legumes na lei mosaica. Então eles podiam comer de todos os tipos de legumes. E para evitar de comer alguma carne que contraditaria a lei cerimonial
dada por Moisés, eles optaram em comer legumes. Se alguém quer comer legumes, como eu já vi várias vezes, que coma, mas que não critique quem come carne. Quer comer legume, come, quer fazer, não comer nada, não come. Mas eu estou dizendo que eu já vi pessoas falar tanto de carne. Um dia eu falei assim, então quer dizer que Deus errou em o sacerdote comer carne todo dia. Falei, o sacerdote só vivia de carne, eles comiam carne, que eu não sei como que eles conseguiam comer tanto carne daquele jeito. E a pessoa falar que comer carne é errado. E esse monte de coisa que hoje em dia está até difícil de comer, para falar a verdade. Antigamente as pessoas falavam assim: eu vou cuidar da minha saúde, que da minha vida tem gente cuidando. Hoje nós não estamos conseguindo cuidar nem da saúde, porque se toma café, a pessoa fala que café mata. Se toma açúcar, fala que mata. Se não toma açúcar, fala que mata também. Antigamente o ovo matava a clara, depois da clara virou a gema, hoje até a casca do ovo ficou boa. Então tá difícil até de comer. Nem da saúde nós estamos conseguindo cuidar mais, porque as pessoas inventam tantas coisas que fica difícil. Mas no caso de Daniel, as opções são questões de espirituais. Nós temos que entender, irmãos, que tudo que Daniel preocupou foi as questões espirituais. Isso mesmo, hoje em dia, na fala deles, o ovo é a melhor comida. Inclusive, até a casca, se alguém quiser comer, pode comer. Quem não come, usa como adubo. Então, isso tudo são questões espirituais, nada a ver com o que ele comeu, porque ele ficou mais. Por exemplo, ele não ficou mais saudável, não foi simplesmente porque comeu legume, ele ficou mais saudável porque Deus abençoou para que ele ficasse. A aparência dele ficou melhor porque foi as mãos de Deus. Essa é a realidade, não porque a opção que ele teve de não se contaminar com as iguarias do rei, isso moveu a mão de Deus. É igual quando nós optamos em não praticar de determinadas coisas que nós sabemos que vai desagradar a Deus, que é contrário à lei de Deus, que não permite que nós venhamos a continuar servindo ao Senhor. Então, as pessoas às vezes não observam isso e acaba, como diz, vivendo de qualquer maneira com as pessoas e acaba desagradando a Deus. Isso mesmo, eles estavam fazendo porque eles queriam agradar a Deus e não o rei da Babilônia. Eles queriam servir ao Senhor de verdade. E uma das coisas, irmãos, interessantes para nós que servimos ao Senhor é esse tipo de escolha que nós temos. Em quando aparecem coisas para nós que não são questões éticas que nos convenia fazer, e às vezes as pessoas não pensam e faz, ou até aquilo que contradiz a lei de Deus, contradiz os padrões bíblicos, que eles fazem assim mesmo pela falta de conhecimento bíblico, ou simplesmente porque acreditam que não tem nada a ver. Essa frase do não tem nada a ver. E praticam sem conseguir discernir o que é de Deus. Então, o exemplo, irmão, do Velho Testamento para nós, ele é extraordinário em nos mostrar as escolhas que os homens de Deus fizeram, as opções que eles fizeram para servir a Deus. O próprio cozinheiro chegou a falar que aquilo poderia ser perigoso para ele. E Deus deu graça a Daniel para que Daniel convencesse ele de deixar que eles comessem só legumes. E com o findar de alguns dias, todos eles estavam bem melhores de aparência do que os demais. E a Bíblia fala de maneira maravilhosa que eles sobressaíram em tudo aos demais sábios da Babilônia. Então, o exemplo do servo de Deus, irmão, numa terra estranha, foi magnífico ali. Nós vemos que quando você estuda alguns salmos que são chamados salmos, alguns salmos imprecatórios, principalmente o Salmo 137, que foi um salmo composto por alguém que estava na Babilônia, você observa a maneira que o salmista expressa que a angústia do povo de Israel e eles desejando o mal para os seus opressores. Eles falam que a vontade era pegar com os filhos deles e dar contra eles nas pedras. Tudo simplesmente porque eles estavam irados. Eles reclamaram de Deus, eles choraminguaram que eles não puderam cantar hinos em terra estranha. Enquanto eles não estavam cantando hino em terra estranha, Daniel estava glorificando a Deus, orando e poder de Deus caindo, tendo visão e revelação lá na Babilônia. E no Salmo 137, que é um salmo que mostra de alguém que viveu na Babilônia, eles falam que eles nos pedem que cantemos o cântico de Sião. E como podemos cantar o cântico de Sião em terras estranhas? Diz que nos salgueiros, que eram árvores à margem do rio da Babilônia, eles penduravam as suas harpas e não cantavam.
Eles não tinham prazer de louvar a Deus porque eles estavam lembrando dos problemas. Já Daniel, não só porque ele estava na corte, porque ele corria risco, nós vamos ver numa parte aqui que a cabeça de Daniel quase sempre estava a prêmio, que o que eles fizessem contrário ou em desacordo com a vontade do rei, eles poderiam morrer. E simplesmente uma ordem que o rei deu é, colocou a vida de Daniel, dos seus amigos e todos os magos na Babilônia em risco. E quando chegar aqui, eu vou falar com os irmãos a respeito de uma coisa tão fácil que o rei pediu. Ele pediu algo muito fácil. Então, o pastor mostra aqui que o aspecto histórico do livro de Daniel mostra que foi Nabucodonosor II, que era o rei, e depois Nabucodonosor I, que o Nabucodonosor, melhor, o Nabucodonosor II era o rei no período que levou Daniel, porque possivelmente seu pai, Nabucodonosor I, talvez seja o mesmo chamado Nabopolassar, que a história nos relata a respeito dele, porque alguns acreditam que Nabucodonosor venha a ser um título, mas nós não sabemos se realmente seria um título, mas ele é reconhecido também na história como Nabucodonosor I. Ele já estava velho e doente, então Nabucodonosor II cercou Jerusalém por volta de 606 a.C., e no terceiro reinado do rei Joaquim, conforme Daniel 1 e versículo 1, e também no livro de 2 Crônicas 36, versículo de 1 a 7, que relata essa invasão da Babilônia em cercar Jerusalém e levar os primeiros cativos até a Babilônia. Então ele conquistou Jerusalém, fez o cerco, ele tirou o rei Joaquim, colocou um outro rei lá, que seria o próprio irmão de Joaquim, colocou um rei que seria um rei vassalo. Vassalo quer dizer alguém subjugado por um rei maior. E os três últimos reis que passaram em Jerusalém, ou seja, em Judá, todos eram reis vassalo, até com o final, que foi Zedequias, que foi quando Nabucodonosor destruiu em 586 completamente Jerusalém, deixando ela bem destruída, com os muros caídos, casas, templo todo derrubado e com poucas pessoas ali que eram a minoria bem pobre. Ele coloca aqui que foi neste ano que houve a primeira deportação dos judeus de Judá para a Babilônia, como eu falei. Ele fala que o livro de Daniel foi escrito em duas línguas, que é no hebraico, que era a língua do profeta Daniel, e no aramaico, que foi a língua que ele aprendeu na Babilônia. Do capítulo 2, a partir do versículo 4, você vai observar que ele fala que estava escrevendo em siríaco. Siríaco é o mesmo que o aramaico. Então, do capítulo 2 até o versículo 4, até o capítulo 7, ele escreve, parece que é o capítulo 7, versículo 28, ele escreve em aramaico, e do versículo 28 para frente, até o capítulo 12, ele volta a escrever em hebraico. Possivelmente ele escreve dessa forma porque os maiores leitores dele seriam o povo da Babilônia. E também os judeus que foram deportados para ali, que aprenderam a língua, estariam também com conhecimento da história que ele narrou. O pastor mostra aqui que aos 82 anos ele preveu a conquista da Babilônia pelos medos e persa, o que aconteceu na mesma noite. Mais para frente eu vou explicar para os irmãos, eu creio que os irmãos também já têm conhecimento a respeito disso. Ele fala que assim ele permaneceu com grande prestígio na corte do império. O rei Dario e o rei Dario, que era o persa, e o rei Ciro, melhor, o rei Dario, que era dos medos, e o rei Ciro, que era dos persas, possivelmente conservaram Daniel com vida por ter conhecimento que Daniel foi quem leu a escrita na parede e que declarou para o rei Belsazar que o Império Medo-Persa, o Império Babilônico, seria passado para o Império Medo-Persa. E isso talvez despertou no rei o interesse de conservar Daniel com vida. E Daniel permaneceu no império de Dario e de Ciro. O pastor mostra aqui, irmãos, o esboço do livro. Nesse esboço, ele mostra a história pessoal de Daniel, está no capítulo 1, como nós falamos que ele chegou na Babilônia ainda adolescente, talvez com 15 anos, nós não sabemos a idade, e foi no ano do rei Jeoaquim. E ali ele permanece, como já falei, todo mundo conhece a história, eles foram escolhidos como jovens de boa aparência, que estaria estudando, optou-se em não contaminar com o alimento do rei,
E, em optar a isso, Deus o abençoou tremendamente e lhe deu condições de interpretar sonhos e visões, que esses dons ainda permanecem na igreja, são coisas que Deus dá para o povo dele para momentos específicos. Então, isso não ficou somente com o profeta Daniel. Outros homens tiveram esse privilégio, como até hoje o Espírito Santo continua agindo dessa maneira. Aqui ele mostra que no capítulo 2 a revelação do destino das nações. E como eu falei para os irmãos, o capítulo 2 de Daniel, ele mostra que Daniel não tinha tantas regalias no reino. Por isso que eu não concordo que os demais que não ficaram na corte tinham motivo para não louvar o Senhor. Porque quando você observa no capítulo 1, parece que Daniel estava muito bem, comendo do bom e do melhor, sentando na mesa com o rei e tendo privilégios diante do rei. Mas no capítulo 2, a Bíblia mostra que Nabucodonosor dormiu, teve um sonho. E pela manhã ele acordou perturbado, mas não sabia com o que sonhou. E de repente ele quis que as pessoas lhe contasse com o que ele sonhou e desse a interpretação, porque ele ficou perturbado possivelmente no percurso de todo o dia. Agora você imagina, está na corte, parece que está tudo bem, de repente alguém diz que teve um sonho, esqueceu e você tem que falar com o que ele sonhou. Você acha que isso é fácil? Simplesmente eu sonhei, não sei com o que eu sonhei, mas eu quero que você me diz o que eu sonhei. E todos os sábios disseram para eles: conta para nós o sonho, nós vamos dar a interpretação, mas é tudo mentira, na verdade, eles bolavam coisas. O próprio rei falou assim: eu percebo que vocês estão conversando entre vocês para tentar me enganar, até que ele passa um decreto para matar todos os sábios da Babilônia, cuja Daniel, Misael, Azarias e Ananias iriam morrer também, que é o conhecido como Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles também iriam morrer porque faziam parte dessa classe de sábios na Babilônia. E quando o Arioque, que era um dos capitães do rei, vai buscar, ele pede, pergunta o que estava acontecendo, que eles nem explicavam, só chegou e pegou e foi para levar para a matança. E ele pergunta o que está ocorrendo, quando ele conta, ele pede um tempo para que ele orasse a Deus e ele levaria a resposta para o rei. E é quando o capitão lhe permite, eles oram, ele manda chamar o capitão e fala: me introduza na presença do rei. E a notícia chega que alguém estava com a resposta para o rei. E o interessante é que a Bíblia fala que os três oraram e Deus deu a revelação para Daniel. E Daniel chegou e disse para ele que ele havia sonhado com a grande estátua, e essa estátua ela tinha um parecer extraordinário. Inclusive, na página depois aí, que é a página número 25, mostra um desenho da estátua, que ela não está colorida, mas a estátua ele vai e fala que ela sonhou com a grande estátua, e essa estátua tinha a cabeça de ouro, os braços de prata, assim aí está colorido, que na minha não está. Os braços e peito de prata, o quadris e a coxa de bronze, as pernas em ferro e os pés em ferro e parte de barro. E quando ele observava aquela estátua, ele viu uma pedra cortando do alto, sem auxílio de mão alguma, e essa pedra caiu sobre os pés da estátua e fez com que a cabeça de ouro, o peito e braço de prata, o quadris, todo o ferro, misturado com barro, se desfizesse como a poeira e desaparecesse. Diz a Bíblia que aquela pedra crescia, crescia, crescia e encheu toda a terra. E o rei Nabucodonosor, na hora, ficou alegre e falou: foi com isso mesmo que eu sonhei. Então ele disse: mas a interpretação é essa: tu é a cabeça de ouro, porque Deus te fez rei de reis, e que realmente o Império Babilônico era muito rico e extraordinário. Ele vai e fala para ele que depois dele, o reino dele passaria e viria um reino inferior, que seria o reino dos Medos e Persa. Possivelmente o peito sendo o tronco principal, era a união dos dois reinos, o braço direito, o Império de Ciro, que era o persa, e o braço esquerdo de Dario, que era mais fraco, unido juntamente com ele no Império Medo-Persa. Aí o Império Macedônio-Grego, que era de Filipe da Macedônia, pai de Alexandre o Grande, que veio a dominar o mundo logo após a queda do Império Medo-Persa, era o quadris de bronze. E os pés as pernas de ferro, o Império Babilônico, possivelmente as duas pernas representando a divisão do Império Babilônico em Constantinopla e Alexandria,
e logo depois dessa divisão, a queda do Império Babilônico, e quase todos os intérpretes da Bíblia aceitam que os pés em ferro e em parte de barro, ele está relacionado a uma profecia de dupla referência que pode se aplicar ao império do anticristo, que talvez estaria comunado com 10 regiões da Europa, como é aceito assim no pensamento pré-tribulacionista, que o anticristo, sendo um líder político, governaria através de... Antigamente eles falavam de 10 países da Europa. Depois chegaram à conclusão que a Europa é dividida em 10 regiões e que ele poderia estar governando através dessas 10 regiões o todo mundo. E ou surgiria de lá e iria para Jerusalém. Nós não sabemos ao certo como que essas questões escatológicas irão acontecer, mas o capítulo 2 retrata disso. Então, Nabucodonosor se sente muito alegre pela interpretação. Quando você entra no capítulo 3, está ele ali construindo a estátua do sonho dele com a cara dele. Ele, ele se sentiu muito grande e constrói uma estátua é, bem grande, e essa estátua tinha o rosto, o formato do rosto de Nabucodonosor, e ele passa um decreto que falando que todos os instrumentos usados na Babilônia, a partir do momento que fosse tocado, deveriam, as pessoas que ali permanecessem na Babilônia, os súditos do reino, deveriam se curvar diante dessa estátua. E todo mundo conhece a história dos 3 jovens na fornalha de fogo, que essa já foi pregado várias vezes. Agora, o que me chama a atenção, você imagina o campo de Durã, todas as pessoas ali, vendo a inauguração da estátua, todos os instrumentos tocam, e de repente todo mundo fica de joelho, está 3 jovens lá no meio daquela poeiraiada lá, em pé. E todo mundo vendo aqueles 3 jovens de destaque, em pé lá. Manda chamar, eles não se curvam diante da estátua. Uma das coisas que eu tiro como exemplo na fala de Ananias é que ele fala assim: se for de propósito que vocês fizeram isso, eu vou tocar novamente, mandar tocar todos os instrumentos. E se vocês não curvarem, eu vou mandar matar vocês, lançar na fornalha de fogo. E quero ver se o seu Deus pode vos livrar. E ele disse: se ele quiser livrar, ele pode livrar. Ele livrando ou não, fica sabendo que nós não vamos curvar diante do seu Deus, indiferente da sua estátua. Se ele nos livrar e quiser livrar, ele tem poder para isso. Se ele não livrar, nós não vamos idolatrar a sua estátua. E foram lançados dentro da fornalha, possivelmente, alguns acreditam que era um buraco feito ao chão, porque fala que eles foram lançados ali, talvez um local que eles queimavam tijolos para poder fazer os espécies de tijolos refratários, com barro, com argila que existia na época, para que esse tijolo ficasse mais duro. Então, talvez essa fornalha seria isso, um buraco no chão onde eles queimavam tijolo. E quando ele contempla, todo mundo sabe que ele contempla ali a presença, talvez uma teofania, que é a manifestação de Deus no formato humano, ali dentro daquela fornalha. Ele se espanta por não conhecer a Deus, ele fala que era filho dos deuses. Então, quando ele refere-se a filho dos deuses, ele deixa claro que é alguém que a morada dele não é nessa terra. Seria esse o tipo de linguagem por ele não ter conhecimento do Deus eterno. Então ele manda tirar os jovens, a Bíblia fala que nem cheiro de fumaça tinha na roupa deles. Isso mostra um milagre extraordinário. E o mais lindo é que ele tira os 3 jovens e a 4ª pessoa permaneceu lá dentro do fogo. E de lá não sabemos para onde ele foi. Mas uma coisa é, guardou esses 3 jovens ali dentro. E mostra a coragem deles em não viver uma vida dividida. Eles estavam em uma terra estranha. E isso mostra para nós, irmãos, que não é o local que faz o crente. O crente ele tem que ser crente e ele transforma o local. Ele não pode ser influenciado, ele tem que ser um influenciador. Parece até uma frase feita, mas essa é a verdade. Nós temos que transmitir algo às pessoas que estão à nossa volta. Quando eu estudei teologia no Brasil, eu fiz um trabalho de um livro que era até numa matéria de evangelismo pessoal, e o nome do livro é O Cristão Contagiante. Mostra que a sua maneira de viver faz com que as pessoas que estão à sua volta vejam algo diferente em você. Elas podem contemplar em você algo que
que possa mudar a vida dela. E isso causou em Nabucodonosor um temor, porque ele disse que ninguém poderia falar mal do Deus dos hebreus. Ele, mesmo que ele foi converter depois, mas ele chegou a um ponto de dizer: ninguém pode falar mal do Deus dos hebreus, é um decreto assinado, e que quem falar mal é eles que irão morrer. Então, nós vemos que a influência desses três jovens causou um despertar em Nabucodonosor. Uma questão é onde estaria Daniel? Nós não sabemos. Se ele, como representante do reino, ele poderia estar viajando ou poderia estar em pé ao lado do rei. Alguns defendem que por ele fazer parte do governo do Império Babilônico, ele era talvez um prefeito ou um governador nesse período, e ele poderia estar ao lado do rei, nos assentos do rei. Como alguém que entendia a mão de Deus e a vontade de Deus, ele não pôde intervir pelos amigos. Outros acreditam que ele estivesse viajando, tratando de assuntos do reinado. Para mim, tanto uma quanto a outra tá bom. Nós não sabemos que a Bíblia não fala o que ele estava fazendo. Mas se alguém viajando, a Bíblia também não diz que não. E tampouco que ele poderia estar ou não ao lado do rei e contemplando ali. Uma coisa é, a Bíblia não mostra o que estava fazendo Daniel, mas o mais interessante é porque o próprio Daniel quer registrar que não foi a influência dele, mas foi a mão de Deus que protegeu os três amigos. Então ele nem preocupou em falar onde ele estava, porque já que foi escrito pelas mãos dele, o livro de Daniel, que isso é corroborado pelo próprio Jesus no capítulo 24 de Mateus, que ele cita que o profeta, falou o profeta Daniel. Então mostra que foi Daniel que escreveu o livro. Então Daniel não preocupou em falar da sua influência, sim do livramento de Deus. Deus livrou os seus amigos. E logo após mostra o capítulo 4, que é interessante, irmão, que o capítulo 4 ele é um capítulo que é narrado pelo próprio Nabucodonosor. Ele é escrito por Daniel, mas é a fala do rei Nabucodonosor. Ele mostra que o rei Nabucodonosor ele, ele resolveu contar o que aconteceu com ele no período que, logo após o período da estátua. O capítulo 4 fala assim: ó, o rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações de homens de todas as línguas, que habitem em toda a terra, paz vos seja multiplicado. Aí ele fala que pareceu bem ele fazer conhecidos os sinais e maravilhas de Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Isso implica que o Daniel ele escreveu a fala de Nabucodonosor no capítulo 4. Todo o capítulo 4, Daniel, é Nabucodonosor falando. Ele relatando a doença que lhe veio, lhe capacitando, lhe tirando melhor a capacidade de raciocínio, e ele veio a cair como um animal demente e completamente sem raciocínio algum, vivendo por um período de 7 anos no meio de animais, vivendo ali desprezado pelo seu próprio reino, simplesmente pelo orgulho que ele teve, se achando melhor do que tudo do que todos na Babilônia, porque ele próprio se intitulou Rei de Reis. E isso fez com que no capítulo 2, como eu falei, uma sequência, ele tem um sonho, no capítulo 3 ele constrói a estátua do sonho dele, e o Senhor livra os jovens da fornalha. Ele tem reconhecimento da grandeza de Deus, mas continua arrogante. Você vai ver que no capítulo 4, ele narrando, ele fala que ele teve um sonho. Deus gostava de falar com Nabucodonosor através de sonhos. Ele teve um sonho com uma árvore enorme, e essa árvore produzia sombras, frutos e muita folhagem, a ponto que os animais vinham ficar na sombra dessa árvore, os pássaros vinham pousar e comer do fruto dessa árvore. E quando ele contemplava tudo isso, de repente ele fala que viu um vigia com um aspecto que ele não descreve, mas que esse vigia bradou do céu dizendo: corta a árvore e tranca as suas cadeias com raiz até que passam 7 tempos. Esse 7 tempos, aproximadamente 7 anos. E depois essa árvore voltará a florescer. Ele, preocupado, mandou chamar Daniel. Daniel vai novamente lá. Diz a Bíblia que quando ele conta o sonho, possivelmente, como diz o povo pentecostal dos Canelos de Fogo, o fio desceu. Daniel já recebeu a revelação e
Diz a Bíblia que Daniel ficou atônito, ou seja, preocupado, parado, abismado com a interpretação do sonho. E o rei falou: não me preocupe, conta. O rei era corajoso. Que o bom que pelo menos o rei era corajoso, né? Que tem pessoas que falam: Deus te revelou alguma coisa. Aí quando a pessoa vai abrir a boca, ele já tem medo. Então o rei estava disposto a ouvir o que ia acontecer. E então, quando ele falou para ele o que ia acontecer, o rei simplesmente não importou com a interpretação. Ele falou: olha, Deus, você cresceu muito, você é rei de reis, você governa muito, mas o Senhor, ele viu a sua soberba e ele vai te cortar da terra. E você vai passar por 7 anos comendo mato se você não arrepender. Ele não importou. Diz a Bíblia que ele passou 12 meses, um período de um ano, e ele andava no jardim da Babilônia, andando pelo seu palácio. Ele olhou toda aquela glória da Babilônia e ele disse: não é essa a grande Babilônia que eu edifiquei com a força do meu braço, para a glória da minha magnificência, ou seja, para a glória da minha pessoa. Diz a Bíblia que ele ainda falava. De repente bradou uma voz do céu e ele caiu como um animal. E a voz falou assim: passado de ti é o teu reino, tranca as raízes com cadeia. Diz a Bíblia que ele passou 7 anos no meio do pasto. O pelo do seu corpo, diz a Bíblia, que cresceu a ponto de ficar como penas de águias velhas. As suas unhas cresceram. Ele ficou um verdadeiro animal e pastando junto com qualquer outro bicho. E diz a Bíblia fala que de repente ele olhou para o céu ao findar dos 7 anos. Ele olha para o céu e ainda fala assim: ó, ao cabo de 12 meses, fala que estava passeando e quando bradou a voz e ele virou animal. O versículo 34 fala assim: ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, só depois que ele olhou para o lugar certo. Tornou-me a vir o entendimento e eu bendisse o Altíssimo. E louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempiterno e cujo reino é de geração em geração. Então, após ele passar por tudo aquilo, aí diz a Bíblia assim, ele fala assim, todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazer. Aí no versículo 37 ele fala assim: agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico o Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Então, ele precisou de passar tudo isso para reconhecer a grandeza de Deus. Diz a Bíblia que no mesmo instante os seus súditos lhe vieram, lhe levaram para o palácio, retornaram ele para o seu reino, para o seu trono, lhe fizeram a barba, colocaram vestes reais e ele governou o seu reino até o fim da sua vida. O capítulo 5 trata de uma história que eu acredito que todos aqui também, se não, nunca ouviram a pregação, pelo menos já ouviu falar da escrita na parede Mene Mene Tekel Parsi, que foi uma escrita que, ao zombar das coisas de Deus, o rei Belsazar, que alguns acreditam que ele era neto de Nabucodonosor, porque a Bíblia fala que ele era filho de Nabucodonosor, mas talvez a palavra filho ali pode ser simplesmente ancestral, que Nabucodonosor, pai dele, seria ancestral, e não assim o pai dele, o próximo. Alguns acreditam pelo fato dele oferecer o terceiro lugar no reino. Se ele ofereceu o terceiro lugar no reino para Daniel, que possivelmente ele era o segundo, e havia um primeiro acima dele. Então se supõe que seria Nabonido, pai dele, que era filho de Nabucodonosor. A história confirma isso, as pessoas que interpretam o livro de Daniel confirmam que o pai de Belsazar não era Nabucodonosor, sendo esse o seu avô. O pai era Nabonido. E no capítulo 5, retrata essa escrita na parede por ele zombar das coisas de Deus. Ele pegou os utensílios sagrados após dar uma festa, não ficou satisfeito, ele achou que estava pouco, quis zombar e pegou as coisas sagradas que seu pai Nabucodonosor levou para a Babilônia
e lá estava na casa dos seus deuses, e ele pegou os utensílios, as taças, talvez os pratos, aquelas coisas, e começou a beber e fazer zombaria com aquilo que pertencia a Deus. Naquela época, nada mais era do que simplesmente símbolos, era vasilhas que representavam algo. E Deus tratou duramente com esse rei. Então, eu pego, por exemplo, isso das coisas de Deus, que nós não podemos misturar as coisas santas com as coisas profanas. Profanar as coisas de Deus, o que é profanar? Profanar é pegar o sagrado e desprezá-lo. Então, quando o rei Belsazar desprezou o sagrado, diz a Bíblia que uma mão com um dedo escreveu na parede uma escrita. E o interessante é que diz a Bíblia que grande temor caiu sobre ele, que os seus joelhos batiam um no outro, ou seja, ele tremia de medo. Daniel conseguiu observar isso ao ser chamado lá na sala, que ele tremia os joelhos de medo por ele ter brincado com aquilo que pertencia a Deus. E diz a Bíblia que quando ele chamou os sábios, ninguém pôde interpretar. A mãe dele lembrou de Daniel. Falou: Ah, existe um homem aí, que Beltesazar, que foi o nome que foi dado a Daniel, que esse Beltesazar, ele serviu o seu pai. Então Daniel contou para ele toda uma história que ele não temeu a Deus, mesmo sabendo o que passou com o pai dele. Irmãos, quando nós repetimos os erros dos nossos pais, ou o erro de alguém que nós contemplamos e vimos, é a pior coisa. Ele, talvez na sua tenra idade, ele contemplou o que aconteceu com o pai dele, com o avô dele. Saber que o Daniel fala que ele sabia do que lhe passou a Nabucodonosor. E mesmo assim ele não teve temor. Ele continuou praticando as obras ruins, mesmo ele sabendo que Deus humilhou o Nabucodonosor, que Nabucodonosor se arrependeu, ele continuou nas práticas erradas. Então, por isso, Deus enviou essa mão, ou a própria mão de Deus, que escreveu essa palavra Menem, Menem, Tekel e Parsi, que quer dizer, a palavra Menem quer dizer, contou Deus o teu reino e deu cabo dele, ou seja, Deus, ele contou o seu reino até aqui e colocou fim. Tekel quer dizer que ele foi pesado na balança e achado em falta. A balança de Deus é justa e ele estava em falta com a balança de Deus. E se você observar no versículo 25, a última palavra seria parsi ou faci. Porém, quando Daniel vai interpretar, ele usa a palavra peres, que de acordo com todos os comentários bíblicos que eu li, a palavra peres seria o plural de parsi, porque ele fala: dividido foi o teu reino e dado aos medos e os persas. Quando ele vai interpretar, devido à divisão do reino para duas pessoas, ele usa no plural. Então, a Bíblia fala, irmão, que naquela mesma noite, Dario, o Medo, cercou, com 72 anos de idade, ele apoderou do reino, ele matou o rei Belsazar na mesma noite. Uma das coisas interessantes é que a profecia não demorou para cumprir. Ele interpretou o sonho e na mesma noite a profecia se cumpriu. Não passou o tempo, igual do pai dele, passou um ano. Ao fim de 12 meses que Deus tratou com Nabucodonosor. Já com Beltesazar, foi na mesma noite. Deus não teve misericórdia dele. O pastor Moisés já pensou se Deus começar a escrever na parede hoje? Eu acredito que os pastores, muitos pastores temeriam bastante das escritas de Deus na parede. E realmente eu creio que causaria muito temores devido a essa brincadeira de pastorado. Então, e as pessoas utilizando o santo e profanando aquilo que é santo. Então, irmãos, o rei Dario, segundo os estudiosos, ele desviou o curso do rio Eufrates, que cortava a Babilônia, e ele entrou por debaixo do muro da Babilônia e invadiu a Babilônia quando eles não esperavam, e ao invadir matou o rei Belsazar, possivelmente matou o seu pai Nabonido, matou a mãe dele, matou os supostos sábios da Babilônia, que era conselheiro do rei, preservou Daniel com vida e entrou o Império Medo-Persa e começou a dominar o mundo. Tem que começar em algumas igrejas, realmente, mano. Se começar em algumas igrejas, complica. Eu acho que a razão é que a misericórdia de Deus realmente é muito grande. E hoje, no período da graça, como as pessoas banalizam a graça, Deus não age dessa forma que agiu no período do Velho Testamento.
E apesar que hoje em dia, na verdade, existe muitas escritas, não é literalmente, mas existem, são as pessoas que não veem. E a punição de Deus sempre vem, infelizmente, como o Novo Testamento ensina, tanto os ensinamentos de Jesus como os ensinamentos dos apóstolos, é que a diferença vai ser no fim dos tempos, vai ser no juízo final, vai ser quando Jesus voltar. E isso vai ser a diferença. E é triste quando a Bíblia fala que o Senhor vai separar os bodes das ovelhas. Irmãos, isso não está falando de ímpio e de crente, não. Está falando de quem supostamente são crentes. Porque é lá que Jesus mostra, nessa parte das pessoas que Jesus fala, aqueles que me viram nu, preso, com fome, e eles vão e perguntam quando nós te vimos. Ele fala, quando vocês fizeram dos pequeninos, vocês fizeram a mim. Isso está falando de crente, não está falando de ímpio. Quem é que expulsa demônio, que cura enfermo e que fala outras línguas? Crente. E Jesus fala que vai dizer para eles: eu nunca, não sei quem vocês são. Então está falando de crente. Infelizmente, com esses movimentos que não trouxe um verdadeiro avivamento dessa mornidão espiritual que está acontecendo com o nosso irmão falou, se Deus vir fazendo isso nas igrejas, irmão, infelizmente as igrejas vai ser dizimada. Então, Deus está permitindo isso acontecer para que, dando oportunidade para que o povo participe de um verdadeiro avivamento, muda de vida, para que todos tenham direito na eternidade com Deus e que não passe por esse momento que é triste, que se a frase de Mateus ali for literal, em apartai de mim que eu não vos conheço, é muito triste nós estarmos na igreja servindo ao Senhor supostamente por 20, 30 anos e Jesus volta e eu não sei quem você é, e sendo ele onisciente, parece até algo paradoxal, eu não sei quem que você é. Então, os meus entendem, é algo muito complicado. Por isso que a nossa vida tem que ser uma vida de serviço ao Senhor em todo momento. Logo após, nós vemos o capítulo 6, que também é outro capítulo da Bíblia, um dos mais conhecidos do livro do profeta Daniel, que é a passagem de Daniel na cova dos leões, que existe até Bíblia ilustrada, Daniel deitado sobre os leões, aquela coisa toda ali. Outros até exageram fazendo lá os leões cortados, Daniel fazendo churrasco dos leões, e vai indo assim. Quando, na verdade, irmãos, biblicamente, a Bíblia nos mostra algo interessante, foi a opção que Daniel ainda teve. Quando você vai no capítulo 6, os primeiros versículos mostram por que Daniel foi parar na cova dos leões. Fala assim, que pareceu bem o rei Dario constituir sobre o reino 120 sátrapas. Sátrapas seria como que governadores ou prefeitos, que estivesse por todo o seu reino. Então, como o reino era grande, ele tinha que dominar lá na Média, mas na Pérsia e a Babilônia sendo seu quartel-general, ele resolveu dividir essas pessoas que eram de confiança, colocando cargos sobre eles para que eles governassem essas cidades e trouxessem resultado para eles. Fala que, e sobre eles, 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, uma das principais razões que eles tinham era de ocupar-se com o reinado para que o rei não sofresse nenhum prejuízo durante o seu reinado. Possivelmente está falando de impostos. Aí fala, então, o mesmo Daniel se distinguiu entre os presidentes e sátrapas, ou seja, entre os 120 e os outros 2, Daniel foi quem se destacou. Possivelmente o rei agradou mais de Daniel, como nós vemos a preocupação do rei Dario em todo o percurso ali para tentar livrar Daniel da cova dos leões, nós vemos que ele realmente se tornou amigo do profeta Daniel. Agora, o interessante é que Daniel preocupou, a Bíblia até fala mais à frente que, se não me falha a melhor memória, no capítulo 22, a Bíblia de tradução corrigida fala que nele não achou nem erro e nem culpa. Ele era um camarada de um caráter impoluto. Ele preocupou em servir a Deus da melhor maneira, tanto na presença como longe dos homens. E talvez esses homens se sentiam ameaçados por Daniel, em eles fazerem o que eles queriam, e por inveja de Daniel, que Daniel não se corrompeu como eles, então eles criaram uma maneira para poder prejudicar Daniel.
E ao buscar em Daniel várias coisas e não encontrar, o que que eles fizeram? Vamos fazer algo que ele gosta de fazer. E a única maneira de prejudicá-lo é criar uma lei contrária às coisas que ele faz no seu dia a dia, que é buscar servir o Deus a quem ele adora. Então, nesse propósito de prejudicar Daniel, eles fizeram isso. Criaram um decreto e, de acordo com a lei dos Medos e Persas, se o decreto fosse assinado, não poderia voltar atrás. O rei Dario, por não conhecer a Deus, ele achou aquilo bom, aquilo massageava o ego dele. Ele não lembrou de Daniel, de mais ninguém, ele só lembrou que ele ia ser ovacionado e as pessoas lhe prestariam culto, porque eles se sentiam deuses naquela época. E isso despertou nele esse interesse. Ao despertar desse interesse, o decreto foi feito e ele assinou sem preocupação. E o que aconteceu? Logo após Daniel, a Bíblia deixa uma coisa muito clara, irmão, que Daniel ainda fala assim: olha, tendo Daniel ouvido essas coisas, melhor, aqui está falando do rei. Fala que Daniel, então, ao ouvir, ao saber das escrituras assinadas pelo rei, ele entrou na sua casa para continuar fazendo as suas orações. Ele não, tipo assim, o decreto foi assinado. Ele falou: não importa, eu vou continuar orando. E é claro que, após eles saberem que Daniel orava, possivelmente eles rodavam perto do local onde era a morada de Daniel para buscar uma maneira de incriminar Daniel. E durante o período de 30 dias só deveriam fazer orações ao rei Dario. E foi o que aconteceu. A Bíblia fala que após ele saber da escritura assinada, ele não mudou a sua vida com Deus. Ele permaneceu da mesma maneira que ele era desde quando ele chegou na Babilônia. Mas os princípios cristãos não devem ser negociados por nada, não deve ser negociado. Eu sei que não é algo fácil, mas nós conhecemos história, isso tanto antigamente como hoje, de homens e mulheres de Deus que perderam a sua vida em favor de Cristo, em favor do Evangelho, para anunciar a Cristo. E Daniel estava disposto a isso, a perder a sua vida em favor do nome de Deus. Ele não negociou a sua fé, não negociou os seus princípios por ocasião nenhuma. E todo mundo conhece a história. Ele foi lançado dentro da cova dos leões, e diz a Bíblia que os leões não lhe fizeram dano, porque ele fala bem claro que Deus enviou um anjo. É a razão que eu discordo dessas Bíblias ilustradas aí, Daniel brincando com o leão, Daniel deitado em cima de leão. Leão, irmãos, é bicho feroz. Eles queriam comer Daniel, ele não comeu porque lá dentro tinha um anjo. Essa é a realidade. Eles não tocaram em Daniel porque lá dentro tinha um anjo guardando Daniel. E diz a Bíblia que a opção de Daniel em não negociar os seus princípios comoveu o rei Dario, a ponto que ele não teve músicas, não bebeu e não se encontrou com mulher alguma no período de toda aquela noite, e fez um jejum dos deuses dele, que ele acreditava no período em favor da vida de Daniel. Eu vejo isso algo magnífico, um pagão preocupado com o bem-estar de um cristão. E às vezes nós brigamos entre nós para destruir, e às vezes é nós mesmos que devoramos, nem lançamos ele na cova do leão, nós mesmos devoramos os nossos irmãos em Cristo. Enquanto um pagão estava preocupado com o bem-estar espiritual de Daniel. E quando a Bíblia fala que ao amanhecer ele fala com voz bem triste: Daniel, servo do Deus vivo, por acaso seu Deus pôde te livrar? Diz a Bíblia que lá da cova Daniel grita: Rei, ó rei, vive para sempre. Esse vive para sempre, irmãos, o rei tem vida longa. Seria a tradução disso, era uma saudação em falar para que ele tivesse vida longa. Ele tira Daniel de lá e lança as pessoas que ele tentaram causar mal na cova. Os irmãos conhecem a história. Interessante que diz a Bíblia que antes deles tocarem o chão, os leões já estavam comendo eles no ar. Já estava comendo as pessoas no ar. Então, as pessoas, quando tentam prejudicar alguém, sempre a Bíblia é muito clara na lei do retorno, sempre volta para a pessoa, não importa o tempo que passa. O deles veio muito rápido. A vontade de Deus de continuar usando Daniel era grande, que o deles vieram muito rápido. De um dia para o outro, eles já estavam mortos, comidos por leões. Aquilo que eles tentaram fazer com Daniel veio sobre eles. O pastor mostra também aqui no destaque do livro a visão do capítulo 7 de Daniel. A visão, irmão, do capítulo 7 de Daniel, ela é a mesma visão do capítulo 2.
com exceção de que lá no capítulo 2 é representado por parte de uma estátua, e no capítulo 7 é representado por animais. O capítulo 7 mostra que ele teve uma visão fala que ele estava perto do mar, e ele viu os quatro ventos sendo agitado e agitava o grande mar. É, talvez seria o mar Mediterrâneo, nós não sabemos, e ele vê os quatro ventos nessa visão, possivelmente os quatro ventos falam dos quatro cantos do mundo, agitando o grande mar. Ou, na verdade, esses quatro ventos seriam as quatro nações que estariam dominando, e esse mar poderia aplicar como sendo a multidões de povos que seria governado por esses quatro ventos. E ele então apresenta o primeiro animal, que seria um leão, com asas como de homem, com asas, melhor dizendo, de águia, e esse leão lhe foi arrancado as asas e colocado um coração de homem. É interpretado que esse leão é o Império Babilônico, e arrancada a asa fala da doença de Nabucodonosor, como eu já falei do capítulo 4, e colocado um coração de homem fala da sua restauração ao seu trono e possivelmente como alguém que passou a servir o Deus dos Hebreus. Então a simbologia é essa. O leão é o Império Babilônico, as asas arrancadas é a queda a doença do rei Nabucodonosor, e o coração é a restauração dele. O Império, o outro animal, ele viu um urso. Esse urso tinha três costelas na boca e ele se inclinava de um lado. O que subtende é que esse urso representa o Império Medo-Persa, que também faz jus. Tem um outro desenho aí na página de número na página de número 26, tá aí os desenhos. Esse urso com três costelas na boca está falando do Império Medo-Persa. Essas três costelas representam os três reinos que ele abateu, que foram abatidos, ou melhor dizendo, para que ele chegasse ao governo, que é a Síria, o Egito e a Babilônia. Esse lado que levanta, possivelmente está falando do lado do Ciro, o persa, que era o lado mais forte. Tem o quarto animal, que é um leopardo com quatro asas e quatro cabeças. O leopardo, por ser um animal bem rápido, as quatro asas deixavam muito claro que ele quadruplicaria a sua velocidade. Já é um animal rápido com asa, possivelmente nem o chão tocaria. Fala da rapidez do Império de Alexandre o Grande em dominar o mundo. Esse leopardo representa o Império Macedônio Grego, que era a Macedônia com a Grécia unida para dominar o mundo. E Alexandre o Grande, irmão, quando você estuda com apenas 12 anos de luta, ele conquistou todo o mundo antigo. Então, as quatro cabeças está relacionada aos quatro generais que dominaram após a morte de Alexandre o Grande. Os generais, se os irmãos quiserem anotar aí só para ter consciência, chamado de Ptolomeu, Seleuco, Lisímaco e Cassandro. O seu reino foi dividido entre esses quatro generais, por ele não deixar posteridade, está no capítulo 11, que quando ele morresse, ele não deixaria o seu reino, não passaria para a sua posteridade. Ou seja, seria dividido entre esses quatro generais, que lá na Bíblia até fala de quatro chifres, no capítulo 8, 9, 10, 11, está relacionado mais ao império de Alexandre o Grande, fala a respeito dele. Os generais são esses, os irmãos, vou falar mais para os irmãos anotar, Ptolomeu, Seleuco, Cassandro e Lisímaco. E após esse reino dividir, houve muitas guerras entre eles, e isso fez com que o Império Macedônio-Grego também viesse a ser destruído pelo Império Babilônico. O Império Babilônico é representado pelo quarto animal, que Daniel fala que ele não tem como ele descrever a aparência desse animal, ele só fala que era um animal terrível e espantoso, que ele tinha 10 chifres, e ele descreve ele com patas diferentes, tudo dentes e algo espantoso. Desses 10 chifres, aí é a única coisa que aparece diferente do capítulo 2, que desses 10 chifres diz a Bíblia que um se destaca. E esse chifre que destaca tinha olhos como de homem e uma boca que falava de maneira grandiosa. Esse chifre, que é considerado o pequeno chifre, ou uma pequena ponta,
todos interpretam como sendo, do capítulo 7, como o próprio anticristo, que por isso eles acreditam que ele surgirá da Europa, é, dentre 10 regiões, e esse pequeno chifre, os olhos como de homem, fala da sua capacidade intelectual, e a boca que falava de maneira grandiosa, o seu poder de persuasão em ganhar os povos, porque esse pequeno chifre representando o anticristo, ele será um líder político e militar, aliado com o falso profeta, que será um líder político e religioso. Ele vai conseguir dominar o mundo através dos seus discursos e da sua forma de governo. Nós não sabemos se o anticristo já existe ou não, nós não sabemos o período e de que Jesus irá voltar dentro de um pensamento pré-tribulacionista. Nós não sabemos se ele já existe ou se vai demorar. Nós vemos que a profecia de Daniel até Jesus passou aproximadamente quase 600 anos. E de Jesus até nós já tem 2000 anos. Os últimos escritos de Paulo e de João, que relata a respeito dessa personagem, é citada aqui em Daniel capítulo 7, nós vemos que há um percurso muito longo. O capítulo 8 do livro de Daniel, ele retrata a respeito de um bode e de um carneiro. Esse carneiro representando o Império Medo-Persa e o bode matando um carneiro, mostrando o fim do Império Medo-Persa e o início do Império de Alexandre o Grande. Você vai ver que esse bode tem um chifre notável, e esse chifre notável é Alexandre o Grande. Depois fala que esse chifre notável foi quebrado e 4 pequenos chifres cresceram, que são esses 4 generais. O capítulo 9 fala das 70 semanas proféticas de Daniel, que precisaria de um quadro para poder explicar isso aqui, mas eu creio que os irmãos têm conhecimento das 70 semanas do profeta Daniel. Se não tiver, os irmãos colocam no grupo, que tanto eu e o pastor Luiz poderíamos fazer um gráfico e mandar para os irmãos para que fique mais claro sobre as 70 semanas proféticas de Daniel. Esse capítulo 9, a 70 semanas do profeta Daniel, é uma representação que Deus dá uma resposta, que Deus dá a Daniel da sua oração, ao lembrar que os 70 anos do cativeiro já havia passado. Então, Deus lhe dá uma revelação acerca das 70 semanas proféticas, que ela simboliza 70 semanas de anos, ou seja, 70 vezes 7. E Deus fala que 490 anos estava determinado sobre o povo de Israel, que seria essas 70 semanas. Lá você vai observar que 69 semanas já se cumpriram. E ainda falta uma semana que, de acordo com o pensamento pré-tribulacionista do arrebatamento antes da igreja, essa semana só vai se cumprir quando Jesus arrebatar a igreja, que seria a 70ª semana profética de Daniel, que é os 7 anos que o anticristo reinará sobre essa terra até a batalha do Armagedon. O capítulo 10, nós vemos uma profecia também relacionada às mesmas 70 semanas proféticas de Daniel, onde Daniel tem uma experiência com Deus e cai de joelho, pede a interpretação. Essa é uma das coisas também que eu aprendo muito com Daniel, irmãos, que tem pessoas que não vê nada ou que vê uma coisa, supostamente viu, não sabe o que é e sai falando. Os irmãos, talvez os irmãos já ouviram, as pessoas chegarem e falar assim: olha, Deus me mostrou um negócio da sua vida. E o que isso tem a ver? Um negócio? E Deus me mostrou um negócio aqui, mas eu não entendi, não. Se não entendeu, irmão, vai buscar entendimento para passar. Não pode falar, Deus me mostrou um negócio da sua vida e passa o negócio sem saber o que é. Daniel, ele não entendeu e ele buscou de Deus. Ele falou, já que eu não entendi, eu quero saber de Deus, o que significa isso. E Deus lhe revelou o que significava. Então, nós não podemos passar para frente o que nós não entendemos de que se alguma coisa, caso Deus nos mostrou. Se Deus mostrou, ele também tem capacidade de dar a interpretação correta, que foi o caso do profeta Daniel. O capítulo 11 retrata do discorrer do Império Macedônio Grego, que vai mostrar a prosperidade de Alexandre o Grande, as guerras, as conquistas, a divisão do Império. Logo, a partir do versículo de número 35, me parece, a profecia toma dupla referência e tem uma aplicação relacionada ao governo do anticristo, à prosperidade, ao desinteresse por aquilo que é santo, em prejudicar a nação de Israel e o povo de Deus. Então, o capítulo 11 ele termina mostrando isso.
que é uma profecia de dupla referência que pode se aplicar ao anticristo. E o capítulo 12, ele está relacionado ao milênio, ao julgamento das nações, ao fim de todas as coisas, a ressurreição dos santos, a ressurreição da perdição e a gloriosa eternidade com Deus. Então, aí fim do livro do profeta Daniel. E ele finda mostrando que essas profecias eram para ser selada, porque aquilo ali aconteceria nos fins dos tempos. Então, da queda do Império Macedônio, do Império Medo-Persa, para frente, se tornou escatológico nos períodos de Daniel. Para nós já se cumpriram. Se você estuda o período intertestamentário, que é os 400 anos aproximadamente, de Malaquias até João Batista, ou até a escrita de Mateus, na verdade, até a profecia de João Batista, que Mateus escreveu lá para os anos 60 e poucos, então seria mais de 400 anos. Mas até levantar o último profeta, de acordo com a lei, que foi João Batista, se acredita ter passado aproximadamente 400 anos. E desses 400 anos, Deus não usou profeta algum levantado dentre a nação para falar com o povo. Eles tinham que utilizar as escrituras para que eles vivessem diante do Senhor. E aparece João Batista também com as profecias, com um tipo de mensagem diferente dos profetas do Velho Testamento, que ele veio como precursor de Cristo, anunciando o arrependimento e pregando o batismo que simbolizava a morte e ressurreição em Cristo. Então, aí termina esse período intertestamentário, o livro do profeta Daniel fecha aí, e nós vemos que o profeta Daniel, irmãos, ele é um livro num estilo literário apocalíptico. Ele retrata, que isso já era um estilo literário antigo, ele retrata das coisas futuras. Para finalizar, os judeus não tinham Daniel como profeta. Inclusive, eu expliquei para os irmãos que o livro do profeta Daniel não é encaixado na classe de profetas como Isaías, Ezequiel e Jeremias, e os 12 profetas menores. Ele é enquadrado na classe dos escritos, não como na nossa Bíblia. Ele não está na ordem que está na nossa Bíblia. Porém, Jesus chama Daniel de profeta. No capítulo 24 e versículo 15 de Mateus, Jesus fala assim como falou o profeta Daniel. Então, Jesus tinha Daniel como profeta. Os judeus não têm ele como profeta porque ele nunca diz assim, diz o Senhor. E por ele também ter apenas visões relacionadas às nações pagãs, eles não acharam por bem, mesmo que pela admiração do profeta, ter ele como um profeta enquadrado nos seus escritos. Mas o livro do profeta Daniel, irmãos, é um dos livros extraordinários. A própria pessoa de Daniel é citada por 2 vezes no livro do profeta Ezequiel, melhor, por 3 vezes, e mostra a grandiosidade desse homem de Deus, nas suas escolhas na Babilônia, no seu grande ministério, um homem que teve um ministério de mais de 70 anos, é coisa extraordinária. Ele conseguir entrar e vencer um governo, vencer um império e chegar com honras no outro império é algo extraordinário na vida desse profeta. Então, eu tiro muitas lições do livro do profeta Daniel, repito para os irmãos que não estiveram no início da aula que, para mim, é um dos livros que mais mexeu comigo em relação aos profetas da Bíblia, não menosprezando nenhum, que toda a Bíblia é magnífica, mas o livro do profeta Daniel, ele fala muito comigo, tanto da vida como das profecias, e ver como que as profecias cumpriram no tempo e no espaço que Deus determinou, mostrando que Deus ele é fiel em tudo. Deus falou e cumpriu. Decreto que fez com que o povo de Israel voltasse para Jerusalém foi decretos que eles leram na Bíblia, que provaram para o imperador Ciro, que estava escrito no livro do profeta Isaías. Daniel reconheceu que, através das escrituras, irmãos, não tem nada melhor para o povo de Deus em todas as gerações para lhe dar esperança do que as escrituras. Nós não podemos firmar nossa esperança em profecias, em contos, e sim nas escrituras. O profeta Daniel só reconheceu que chegou o tempo quando ele viu pelas escrituras. Se não for pelas escrituras, nós não temos possibilidade de conhecer e ver o agir de Deus. Irmãos, eu vou mandar para os irmãos a prova. Eu gostaria de pedir ao nosso irmão José de Souza que ficasse com a sua câmera ligada. O pastor sempre pede que as pessoas possam estar com a câmera ligada. Os irmãos façam a prova e envia para o pastor
no seu privado. Então, os irmãos mande para o pastor no privado e eu vou mandar para os irmãos. Aí está. Você que for terminando a sua prova, você pode simplesmente falar que terminou e se retirar da sala de aula, sem problema. E não esqueça de mandar para o pastor. Os irmãos estão com tempo, pode ficar à vontade de fazer a prova. Eu vou dar uma saidinha só para pegar na print ali, viu, irmão Kleber? Tá tudo bem. Lembrando os irmãos que estarão saindo que na próxima. Pastor, eu preciso colocar, desculpa, preciso colocar número 1 primeiro? Deixe-me ver como está aqui na prova. Seria tipo assim, os irmãos tá aí, o irmão coloca o nome, a prova de que é, a turma que você pertence, e tá aí, a primeira, o número 1, você vai colocar a letra. Tá? O Ah, eu número ponho 1, 1 e a letra. letra, né? Ah, tá Número bom. 2, letra, assim. Número 3, tal. Marcar o certo e errado, você coloca 4, se seria certo ou errado, 5, seria certo ou errado, e coloca assim, até o final. Número 8, você coloca a letra, e 9, a letra. Observe, lê bem com atenção que eu já falei, o pastor Luiz Prestes prega a peça na gente com trocadilhos. Então, preste bastante atenção no que você vai estar lendo. José Kleber, são só apenas 10 perguntas? Terminou, pastor? Só 10?
Bom, me desculpe, eu fechei o áudio aqui porque não fazer esse barulho para os irmãos. É isso, são 10 perguntas. Eu estou falando aqui e o meu áudio está fechado. São 10 perguntas, os irmãos observar do lado tem um quadro que tem Ok. a pergunta de número 10. Não, então não é porque parece que tinha falado que seria 12, por isso que eu estou perguntando. Ah, porque ele me mandou só essa. Deixa eu me ver, foi só essa que o pastor me mandou. Terminei, pastor. Então tá bom. Deixa eu só, isso mesmo, ele mandou em PDF para mim, não tem outra, só tem isso, 10 perguntas. Ok, A irmã então tá bom. terminou, a irmã só envia para o pastor, sabendo que na próxima aula eu já fiz a chamada aqui, irmãos, em silêncio. A próxima aula estaremos iniciando profetas menores. Os irmãos pegaram a apostila, os irmãos vão ver que a apostila é muito fácil de ler, dá uma revisada na apostila de profetas menores. E o estilo no final, vamos fazer prova da mesma maneira. Bem, a irmã, se querer, pode sentir a vontade para se retirar da sala. Então Ah, eu também vou sair porque só eu tirar a preciso do foto e telefone mandar para tirar isso. foto, tá? Como, irmãozão? Eu vou sair também porque preciso do telefone para tirar foto, para mandar Sim, para o sem pastor quando eu problema. O irmão terminar. pode só enviar para o privado do pastor. Eu mando agora para ele, tá Tá bom? tudo bom, meu irmão. Sem problema. Muito obrigado, meu querido. Amém. Jesus Então, uma boa continue te noite. A paz abençoando. do Senhor. Um abraço. Amém. Irmão Cleber, paz do Senhor, boa noite. Já mandei a foto para ele. A paz do Senhor, irmão Wilson. Boa noite. Deus Até abençoe segunda, se Deus grandemente. quiser. Até a próxima aula. Amém. Bye, bye. Passa aí, ó, pastor. Tá tudo certo. Terminei, Paz do tá? Senhor, meu Obrigado, querido. viu? Paz, Senhor. Amém. Tenha uma boa noite. Amém. Obrigado. Ok, pastor. Paz, Senhor. Boa noite. Paz do Eu Senhor, terminei. irmã. Boa noite. Tenha uma excelente semana. Amém. Obrigada. Nada.
Kleber, terminei. Vou mandar agora. Prontinho. Amém, meu irmão. Deus abençoe. Passa a todos. Paz do Senhor. A paz do Senhor. Cleber, já vou passar lá. Ok. Amém, meu irmão.
Já terminei, pastor. Já terminei. Amém, irmã. Amém. Deus abençoe, tenha uma boa Amém. noite. Pensou, boa noite. A irmã também. Excelente semana. Pastor, já acabei também, já te mandei a foto pro pastor Prestes. Amém, meu irmão. Tenha uma excelente noite também. Deus abençoe grandemente. Obrigado, Deus te abençoe, fique com Deus. Amém. Amém, tchau, tchau. Livre.